Nos faz nesta tarde, Senhor, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo em nossas vidas, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Como Maria, que estava a seus pés e dissesse a ela boa parte, que nunca será tirada. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Abençoa, Pai, cada um que ofertou, cada um que dizimou, Senhor. Que o Senhor venha abrir as janelas do céu, Senhor, para cada um, Senhor, que trouxe seu dízimo, sua oferta, Pai. Que o Senhor... Aleluia. Paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Amém? Então diz assim, é o próprio Jesus falando. A palavra do Senhor diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que tudo nessa vida passa. As aflições passam. Os momentos difíceis passam, assim também como os momentos bons passam. Mas a tua palavra é aquela que permanece para sempre. É essa palavra que nos guia no caminho da justiça. É essa palavra que nos faz vencer. Oh, Jesus, eu coloco em tuas mãos essa igreja. Sei com a nossa mente, sei com o nosso coração, Pai amado. E que a tua palavra venha penetrar em nossas vidas. E que nós venhamos ter disposição para que a cada dia nós venhamos viver aquilo que o Senhor fala conosco. Que nós venhamos colocar em prática aquilo que a tua palavra ensina, Senhor. Oh, Senhor, essa palavra que é eterna. Oh, Jesus, é assim que eu oro ao Senhor. E peço que o Senhor também me use como bênção nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero falar um pouco com os irmãos sobre um tema que diz assim, ó, fases da vida. Fases da vida. Sabe, esses dias nós estamos entrando em uma fase ou em um período, né, de fim de ano, final de ano. Né? Então esses dias agora é tudo o último do ano. Né? Hoje é o último dia 7 do ano, ó, dia especial, viu? Esse ano não tem mais dia 7, vai ser o último. E agora para frente, né? A gente acabou de falar aqui, eu acabei de falar sobre a confraternização que a gente vai ter e vai ser no último sábado, né? O último sábado desse ano. Então, nós estamos em um período de conclusão de um ciclo, conclusão de um ano, né? Conclusão de uma fase. E nós temos a tendência, somos levados, né, a comemorar ao final desse ano, ao final dessa fase, né? E ainda essa semana eu participei de uma comemoração, né, de uma confraternização de casais. Acho que até o pessoal aqui ficou sabendo, foi lá na igreja sede, né? Ali a gente já pôde comemorar, né, o último encontro de casais, a reunião de casais que teve, né? Então assim sucessivamente. A confraternização lá da empresa onde eu trabalho já está marcada. Então nós vamos, né, comemorar, agradecer a Deus por esse ano que passou. Vamos ter esse privilégio aqui. Outros têm outras confraternizações, confraternização disso, confraternização daquilo. Enfim, esse período é esse tempo que a gente está vivendo, é isso. A gente está nessa fase de comemorar o fim desse ciclo, o fim desse ano. E, assim, é muito bom, né, quando a gente tem, de fato, motivos para comemorar. É muito bom, é muito agradável, né? Quando a gente se reunir aqui para a gente agradecer pela bondade do Senhor em nossas vidas, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. É muito bom eu particularmente poder estar ali junto com o pessoal da empresa onde trabalho, comemorando um ano bem sucedido,
né? O pessoal que está na escola faz aquela festa, conclusão do ano letivo. Então, é muito bom a gente comemorar essas vitórias. É muito bom, né? Porém, todavia, tem pessoas por aí que não têm motivos para comemorar. Porque na vida de muitas pessoas começaram lutas que não terminou e nem vai terminar esse ano. Na vida de muitas pessoas, né, existe frustrações, existe desânimos, existe coisas que não favorecem a estar comemorando. Tem muitas pessoas em leitos de hospitais, doentes. Então existem muitas pessoas ainda nessa fase da vida, né, passando por tais momentos. Mas como eu falei, é muito bom quando a gente consegue, quando a gente tem esses motivos para agradecer. E mesmo em tempos difíceis, a gente não pode deixar de louvar a esse Deus grande, a esse Deus majestoso, né? Sabendo que nessa vida, essas fases que passamos, sejam elas boas, sejam elas ruins, vai passar. A gente lê um versículo que diz isso: passará o céu e a terra. Vai passar. Então, começam fases difíceis em nossas vidas, mas vai passar. Quando a gente está no processo, é difícil, a gente acha que não tem fim, mas vai passar. Tem pessoas que começam lutas, e essas lutas chegam até a morte, né? Então você diz, não teve fim? Teve fim. Porque aquilo que Deus preparou é eterno. A palavra de Deus, ela é eterna, sabe? E mesmo se a gente viver uma luta nessa terra tão intensa, e essa fase chega a não passar, chegar ao dia da nossa morte, mesmo assim nós vamos, sim, passamos dessa fase de sofrimento e agora vamos para a glória eterna. Amém? Então é justamente sobre essas fases da vida, né, que eu quero falar um pouco essa tarde, né? E reforço dizendo, diante de toda situação, não se preocupe, porque vai passar. Diante de toda situação, não se preocupe, que vai passar. E se você está numa fase boa, se prepare, porque pode ser que fique um pouco ruim, ou muito ruim. Por quê? Porque todos nós nessa terra estamos sujeitos a tudo que acontece por aí. Estamos sujeitos a assaltos, estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a qualquer coisa. Então, que nós venhamos aproveitar a fase quando está boa, né? E que nós não venhamos sair da presença do Senhor, porque é esse Deus que nos dá forças para superarmos quando entrarmos no dia mau, quando entrarmos em uma fase difícil. Fase difícil, meus amados, qualquer pessoa está sujeita a passar. Todos nós aqui, eu acredito que já passamos por fases muito difíceis e já passamos por fases boas, mas que cada uma nós venhamos viver glorificando esse Deus. Amém? E quando eu falo sobre as fases da nossa vida, quando a gente olha para o tempo, né, existem fases do tempo. Inverno, verão, outono, primavera, né? Existem essas fases do tempo. Quando a gente olha, né, para as datas, existem as fases que a gente vive, por exemplo, essa do Natal, né? Então, é uma fase bem de muita comunhão e tudo mais, né? Aí depois vem uma fasezinha complicada, que é do Carnaval, que a gente tem que fugir dela. Aí depois vem a Páscoa, depois vem... Então, existem fases, de um modo geral, que acontece até de forma tabelada e até se repete. Mas existem fases também na nossa vida que não se repete, que acontece uma vez e não acontece mais. Mas quando a gente olha, no modo geral, para o tempo, acontecem essas fases, né? Quando olhamos para os seres viventes, ou seja, nós, existem fases também. De uma forma bem resumida, são 3 fases, né? São 3 fases. Então, nascemos, vivemos e morremos. Isso acontece. Essas 3 fases. Nascemos, vivemos e morremos. E nós estamos na que vivemos, né? Nós estamos vivos, nós estamos aqui. Amém? Então, olhando agora para a nossa fase, né? Enquanto estamos vivos, né? Existem fases, como eu falei, né? Que se repetem. Existem fases que não se repetem, né? Existem fases que a gente pode escolher. Existem fases que a gente não pode escolher, né? Por exemplo, quando a gente olha detalhada para a nossa vida, né? Quando a gente nasce, a gente é bebê, né? Então a gente vai passar a fase de bebê, a fase de criança,
a fase de adolescente, a fase de adulto, a fase de velhice. Eu posso escolher quando é que vai acontecer? Já tá determinado, né? Mas nós vamos viver essas fases. Mas também existem fases em nossas vidas que nós podemos sim escolher. Quando a gente olha para os jovens, por exemplo, né, que vai chegando, que vai começando a vir os projetos de casamento, por exemplo, eles podem escolher viverem as suas fases. Conforme a palavra de Deus, tem que namorar, noivar, depois é que casa. Verdade? Namorar, noivar, depois casar. Mas tem uns que estão escolhendo ir direto ao ponto final. Uma boa turma aí estão escolhendo ir direto ao ponto final. E a gente tem visto que não tem sido bom, não. Então são fases que as pessoas podem escolher. Então quando a gente muda uma fase, quando a gente escolhe atropelar uma fase da nossa vida, vai atrapalhar a nossa vida. Então que venhamos nós ter cuidado quanto a isso. E que venhamos fazer a melhor escolha, né? E que venhamos respeitar as fases que a palavra de Deus nos orienta a viver. Porque se as nossas decisões, se a nossa vida de fato condizer com o que a palavra do Senhor nos ensina, meus amados, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. E eu quero falar agora sobre, né, as fases da nossa vida. Agora, olhando para a nossa vida espiritual. Quanto à nossa vida espiritual, será que podemos escolher? Será que podemos escolher como queremos viver? De que forma queremos viver? Sim, meus amados, nós podemos escolher. Uma área tão importante nas nossas vidas, que é a nossa vida espiritual. Nós temos a nossa vida carnal, e essa vai acontecendo e depende de várias escolhas nossas. E a nossa vida espiritual, a partir do momento que a gente recebe o Senhor Jesus em nossas vidas, a gente começa a entender melhor essa área espiritual em nós, mas eles caminham juntos. Mas eu digo a você que a gente pode escolher, porque quando a gente prega a palavra para alguém, essa pessoa escolhe se quer seguir o Senhor Jesus ou se não quer. Então já começou decidindo. Ela já tem o direito de decidir se quer sair daquela fase de pecado e viver uma fase de santidade. Ela já pode escolher essa situação. Que bom que a gente escolheu viver uma fase na presença do Senhor. Amém? Por isso que estamos nós aqui nessa tarde. Então que nós venhamos estar atentos também às fases que acontecem conosco em meio à nossa vida espiritual. Já que podemos escolher, já que podemos decidir, e muitas coisas dependem, de fato, do nosso empenho. Muitas coisas dependem exclusivamente de nós. Às vezes, a nossa vida está difícil. A gente quer encontrar culpado. Às vezes, quer achar que o problema é o pastor, o problema é o irmão do lado, o problema... Não, meus amados. A maior responsabilidade está em mim, está em você. A maior responsabilidade de busca, de santificação, de oração. Isso é de cada um. Cada um é você querer, é você buscar e fazer. Então, como está a sua fase? Como está a sua vida espiritual, né, nesse momento? Em que fase está? Sabe? E eu quero ler aqui um Salmos. E nesse Salmo, ele fala de 5 fases quanto à nossa vida espiritual. A menininha já leu o versículo 1. Eu vou ler o restante do Salmo. Salmos 23. Salmos 23. Esse Salmo ele nos mostra algumas fases da nossa vida espiritual. Sabe, esses dias aqui o Senhor me mostrando essa palavra e eu estava lembrando que, se eu não me engano, os últimos 2 cultos falaram sobre crescimento espiritual, sobre direcionamento espiritual, né? E hoje, mais uma vez, estamos continuando nessa mesma direção. E olha só, Salmos capítulo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo é muito rico, e ele, como eu falei aqui, ele nos dá pelo menos 5 direções, 5 fases da nossa vida espiritual que nós precisamos viver. E que de fato nós somos levados a viver essas fases a partir do dia que eu recebo o Senhor Jesus na minha vida. Ele começou dizendo no versículo 1: o Senhor é o meu pastor. A partir do dia que você declara com a sua boca que o Senhor Jesus é o seu pastor, várias coisas começam a acontecer. E várias fases na sua vida naturalmente vai chegando. E umas fases demoram mais, outras demoram menos, porque justamente depende da minha reação, depende daquilo que eu falo, depende daquilo que eu faço. E como eu disse, as 5 fases. A primeira fase, está lá no versículo 2, quando o salmista diz, no versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de água de descanso. Pastos verdejantes, águas tranquilas, sabe? Isso acontece quando a gente recebe o Senhor Jesus em nossas vidas. Às vezes a gente está numa vida tão conturbada, tão cheia de pecado, e o Senhor nos segura pelos braços. O Senhor nos leva a um lugar mais tranquilo, a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e é um tempo muito bom. E é uma fase muito boa, você estar diante do Senhor, estar contemplando a presença do Senhor, isso é muito bom. Isso é uma fase que a gente não quer sair. A realidade é essa. A gente não quer sair do colo do Senhor, de estar sendo cuidado, de estar sendo levado, levado a essas águas tranquilas, a essa tranquilidade. Isso é uma fase muito boa, meus amados. E essa fase, por mais que evolua, é algo que a gente precisa viver constantemente em nossas vidas. Então, uma segunda fase, agora está no versículo 3, quando fala da vereda da justiça. Sabe, o pastor agora, ele vai guiando, Então o versículo 3, olha só o que é que diz o versículo 3, Refrigera-me a alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Sabe, interessante que no versículo 2, o Senhor diz que nos leva a águas tranquilas. Mas nesse versículo 3, que é a próxima fase, ele está dizendo que nos guia pela vereda da justiça. Eu não sei se você consegue identificar essa diferença de ser levado e de ser guiado. Quando eu olho vou dar um exemplo aqui com as minhas filhas. A Aline, ela é uma criança de colo, está ali no colo da mãe. A gente leva ela no colo, a gente leva ela para a igreja, a gente leva ela para a escola. É a gente que leva. Ela fica em nossos braços. Mas a Lana já está taludinha já, chegando na adolescência. E agora a gente já não leva mais no colo. A gente guia ela. Minha filha, vá por ali, faça assim, Então é isso aqui. Assim que a gente recebe o Senhor Jesus em nossas vidas, a gente é levado. Deus usa alguém para nos levar para a igreja. Deus usa alguém para nos levar para os eventos, Mas aí a gente vai mudando de fase, a gente vai evoluindo. E agora a gente entra nessa fase que a gente é guiado pela vereda da justiça. E o que é isso? Ser guiado. É ser ensinado. Ensinado. É a gente aprender essa palavra que nos guia na direção certa, no caminho certo. Então a gente começa a ser guiado e aprender a andar naquele caminho. E essa palavra, a palavra da verdade, é que vai agora nos direcionar para onde a gente deve ir, como a gente deve ir. E a partir do momento que a gente está nessa fase de ser guiado e não ser levado, a gente começa a levar outras pessoas
para que outras pessoas também sejam guiadas por essa palavra, guiadas pela palavra do Senhor. Amém? E uma terceira fase, né, que esse salmo nos mostra, agora uma fase um pouco mais complicada. Essa terceira fase é o vale da sombra da morte. Já pensou? Só o nome já deixa a pessoa meio arrupiado, né? O vale da sombra da morte, né? Então, de fato, é uma fase muito difícil. É uma fase onde existe muitos medos, né? O versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Por mais que seja um tempo difícil, mas se a gente confiar no Senhor, a gente vai passar por esse tempo difícil. Amém? Então, meus amados, essa fase onde vivemos, no vale da sombra da morte, tem pessoas aí que estão literalmente à beira da morte, né? Tem pessoas que estão literalmente à beira da morte. Mas tem pessoas que estão nesse vale, onde esse vale, né, nos leva a entender que é um tempo onde a gente passa por medos. O medo nos faz, muitas vezes, até desistir daquilo que devemos fazer. Quando a gente fala de vale, a gente nos lembra disso. É um lugar de temor, que a gente anda assombrado. É um lugar em que não há segurança, é um lugar inseguro, um lugar de incertezas. Esse vale da sombra da morte representa isso. E a gente não pode deixar. A gente não pode deixar o medo nos dominar. A gente não pode deixar as incertezas nos dominar. E como é que a gente vai fazer para não deixar? Temendo ao Senhor, confiando nele, né? Esse salmo diz: por mais que eu esteja nesse vale, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E como é que eu tenho essa certeza que o Senhor está comigo, meus amados? Ele continua dizendo assim, ó, né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vocês conseguem entender como esse cajado vai consolar o camarada que está num sufoco desse? Mas olha só, sabe, quando a gente vai olhar a questão dos pastores de ovelha, literalmente, ele usa o cajado, né? O bordão, para conduzir as ovelhas, para ensinar o caminho de volta para casa. Então a gente não cria ovelha, mas a gente vê na televisão, né? Tem as animaçãozinhas e tudo. Então eles estão ali com o cajado, né? E eu falei aqui na fase anterior que a gente deixa de ser levado para a gente ser guiado, sabe? E aqui quando está dizendo que o cajado é que nos consola, é porque o cajado é quem nos guia. E como eu falei aqui, quando a gente está sendo guiado, a gente está sendo ensinado. Então esse cajado aqui, ele está nos dizendo que quando eu estou naquilo que o Senhor me ensinou, nessa palavra que é eterna, é essa palavra que vai me dar certeza que o Senhor está comigo. Está difícil? Está difícil, tá, mas o Senhor está comigo. E é essa certeza que o Senhor está comigo que vai me fazer passar por essa fase difícil mais rápido. Como eu disse aqui, às vezes tem fases que demora a passar. E muitas vezes a demora é porque depende muito da gente. Porque na hora que surgir o medo, na hora que surgir as incertezas, se eu conseguir confiar no Senhor e ser guiado por aquilo que o Senhor já me ensinou e tem me ensinado, o Senhor vai me dar o escape mais rápido. Mas enquanto mais eu recuo, enquanto mais eu deixo o medo me dominar, enquanto mais eu deixo as incertezas me dominar, mas essa fase vai demorar a passar. E é uma fase que não é boa. Eu comecei dizendo da primeira fase, que é uma fase boa, e que a gente não quer sair, a gente não quer nem evoluir para a segunda. Quando a gente vai ver, literalmente, em meio aos crentes, né? E muitos começam porque alguém levou, e passam tempos e tempos, e as pessoas ainda continuam só indo se alguém levar. Não quer evoluir para a segunda parte, para o processo 2,
de deixar a palavra guiá-lo até o caminho certo. Então tem muitas pessoas que se acomodam e ficam ali, mas por mais que seja bom essa fase de estar sendo levado, mas nós precisamos passar de fase, nós não podemos paralisar no tempo. E nós precisamos, de fato, entrar na fase de ser guiado pela palavra do Senhor, porque quando a gente entrar nesse vale, que todos nós possivelmente entramos ou entraremos, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar forjado para que a gente venha passar essa fase. Amém? Então, meus amados, que nós venhamos superar fase a fase em nossas vidas. E uma quarta fase está lá no versículo 5, quando diz assim, ó: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha só o que é que esse versículo está dizendo. Esse versículo ele está falando de mesa. Esse versículo ele está falando de cálice. O cálice que eu estou falando não é mandando vocês se calar, não. Cálice que bota vinho, né? Então está falando de mesa, está falando de cálice, né? Está falando de óleo da unção. Está falando de óleo da unção. Onde é que tem isso? Mesa, pão, vinho, óleo. Onde é que tem isso? Na igreja, né? A gente vê. Pelo menos uma vez no mês a gente monta aqui uma mesa, uma ceia, a ceia do Senhor. E tem sim o cálice. A gente faz em memória dele, em memória do Senhor Jesus. A gente bebe do cálice do Senhor. A gente come do pão em memória do Senhor Jesus, né? Muitas vezes a gente é ungido, né? Então essa fase agora que eu estou falando é uma fase em que nós precisamos estar na igreja. Aqui está se referindo a eu estar na igreja. E é quando eu estou nesse lugar, é quando eu frequento a igreja, que o meu adversário, né, vai perceber, vai ver que eu estou em comunhão com o meu Deus. Amém? Então, né, porque o versículo diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, né? Sabe, se até eu declaro que sirva ao Senhor Jesus, né? Sirva ao Senhor Jesus, mas eu não estou vivendo essa fase de estar com os irmãos em comunhão. As pessoas que estão lá fora, digamos assim, que os nossos adversários, ele não vai ver você como um filho de Deus verdadeiro. Esse ato de congregarmos, meus amados, é muito importante. É muito importante. É uma fase que nós precisamos, essa sim, nós precisamos permanecer nela. Nós precisamos viver as outras fases, permanecendo nessa de estar na casa do Senhor, juntos. É quando nós estamos juntos e nós conseguimos, né, de fato mostrar, e as pessoas conseguem ver que nós estamos sendo verdadeiros filhos de Deus. E nós estamos sujeitos não ao mundo, mas à palavra do Senhor. E nós estamos participando da ceia do Senhor. Então que essa unção, né, que essa fase venha a ser vivida por nós constantemente. E agora eu quero falar da última fase, que está no versículo 6, e diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Sabe, essa fase, esse finalzinho desse versículo, que diz assim: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, já fica bem claro que essa casa do Senhor que se refere aqui já não é mais a igreja. Já está se referindo à eternidade. A casa que o Senhor, o nosso Jesus, foi preparar para nós. E essa fase nem eu e você está vivendo ainda, porque nós estamos aqui, certo? Essa fase nem eu nem você está vivendo. Mas vai ser a melhor fase da nossa vida. Quando a gente viver na casa do Senhor para todo sempre. Sabe, meus amados? E para a gente viver na casa do Senhor para todo sempre,
E faz necessário a gente viver essas outras fases aqui. Desfrutarmos, de sermos levados pelo Senhor, do refrigério, estarmos em águas tranquilas, mas de sermos forjados e guiados pela palavra, a palavra de Deus, essa que permanece para sempre. Pois todos esses processos, todas as fases da nossa vida, um dia vai passar. Foi o versículo que a gente começou lendo. Vai passar. Mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela dura para sempre. E essa fase aqui, meus amados, que um dia nós vamos chegar lá, essa que a gente precisa, né, a cada dia cultivar para que de fato nós venhamos passar a nossa eternidade nesse lugar maravilhoso e contemplar a bondade do Senhor, né, e a misericórdia do Senhor todos os dias. Sabe? Quem aqui quer chegar nessa fase? Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, que nós venhamos a cada dia nos prepararmos e nos forjarmos e não paralisarmos em uma fase determinada, mas que nós venhamos crescer espiritualmente, que nós venhamos querer mudar de fase e que nós venhamos ser forjados a cada dia por essa palavra que é viva e eficaz. Amém? Então este salmo, ele nos revela essas fases que precisamos passar, né? Então essas fases, ela começa desde o dia que a gente recebe o Senhor Jesus e que a gente declara: o Senhor é o meu pastor. E ela vai até chegar na fase da vida eterna. Esse salmo nos retrata justamente essas fases. Quando eu reconheço o Senhor como meu pastor, né, experimentando do amor e cuidado de Deus, quando eu sou guiado por Ele, né, e a fase mais difícil, que é quando passamos pelo vale da sombra da morte, né, nesse vale que nós precisamos vencer o medo, vencer as inseguranças, né? Nós precisamos matar a nossa velha natureza para que nós venhamos romper e podermos participarmos junto com os irmãos em comunhão e até chegar o dia, né, da vida eterna. Se eu disser aqui quem tem pressa, eu acho que vocês não estão com pressa, mas um dia nós vamos chegar nesse lugar e que nós venhamos estar prontos, porque a gente não sabe o dia nem a hora. E essa fase pode ser que pule em nossas vidas num dia que menos a gente espere, mas que a gente venha estar pronto, firmados nessa palavra que é eterna. Amém? Olhando para a sua vida espiritual, em que fase você está? Que nós venhamos olhar para nós e identificarmos em que fase você está. E se você quer chegar nessa última fase, cuide para fazer conforme a palavra do Senhor, para que você venha alcançar a vitória. Amém? Então, vamos ficar em pé nesse momento. E antes de orar, pedir a Coco para soltar uma canção. E enquanto toca a canção, você pode pensar em que fase você está. Ou você pode declarar o que essa canção nos diz. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Te louvamos, Senhor Deus, nessa tarde pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos acompanha todos os dias, Senhor Deus. Obrigado porque Tu és o nosso pastor, Senhor Deus. Oh, Senhor, declaramos nessa tarde que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará, porque é Tu que nos guia, é Tu que nos fortalece, é Tu que nos mostra o caminho que devemos seguir, é o Senhor que conduz as nossas decisões. Oh, Pai amado, que cada fase da nossa vida, que nós venhamos entregar e confiar nas Tuas mãos, sabendo que, por mais que seja difícil, mas o Senhor é conosco. Oh, Senhor, e que nós venhamos também Te louvar e Te agradecer, lembrar da Tua bondade nos momentos bons. Oh, Pai, que os momentos de glória não venham nos afastar da Tua presença, que os momentos bons não venham nos afastar da Tua presença. Oh, Pai, seja em momentos bons, seja em momentos ruins, que nós venhamos glorificar o Teu santo nome e declarar o Senhor como um pastor das nossas vidas. Oh, Senhor Jesus.
Eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, a Tua igreja, o Teu povo. Oh, Pai amado, esse povo que um dia resolveu, Senhor Deus, aceitar o Senhor como o Senhor da sua vida. Oh, Pai, que o Senhor venha nos guiando a cada momento, em todas as decisões das nossas vidas, que venha estar a Tua palavra, Senhor Deus, que venha ser direcionada pela Tua palavra, Senhor Deus. Oh, Pai, é assim que eu oro e peço a bênção do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.